Oi, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Da nossa disciplina de legislação. Olha só, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho, tá? Sobre Constituição Federal e na próxima a gente vai falar um pouquinho também sobre o SUS, tá? Eu sei que vocês já estudaram Constituição Federal, sei que vocês também já estudaram a legislação do SUS lá em saúde coletiva, tá? Mas dentro da nossa ementa, a gente precisa também ver um pouquinho sobre a criação do SUS, tá? Como se dá saúde no nosso país. Então, vamos lá. O SUS, pessoal, ele foi criado, né? Ele foi determinado pela Lei 8080 de 1990. Porém, já veio com indícios, tá? Na Constituição Federal de 88. Então, na Constituição Federal de 1988, a gente já tem alguns artigos falando sobre saúde, tá? Que são os artigos do 194 ao 200. O 194 e o 195, ele fala sobre a seguridade social, tá? Então, a seguridade social da nossa população. O 196 fala sobre universalidade, ou seja, conceito ampliado à saúde. O artigo 197 fala da saúde pelo Estado e iniciativa privada, tá? Tanto poder público quanto privado. Regulamentação, fiscalização e controle. O artigo 198 fala sobre algumas diretrizes do SUS, tá? Então, a aplicação mínima de recursos, fala também sobre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. O artigo 199 fala da participação da iniciativa privada. E o artigo 200 fala sobre algumas competências do SUS, tá? Essa aula, pessoal, não se preocupem, não é uma aula longa, tá? Não é algo tão grandioso, tá? Mas vai servir para tirar algumas dúvidas de vocês. E fazer vocês lembrarem também desses artigos da Constituição, tá? Então, pessoal, o artigo 194 da Constituição Federal de 1988 fala sobre a Seguridade Social, tá? Então, o que seria, professora, essa Seguridade Social? É um conjunto integrado de ações. Que ações são essas? Assistência social, previdência social e saúde, certo? Então, esses três âmbitos, tá? Assistência social, previdência social e saúde, vai tornar o quê? A seguridade social, ou seja, segurança da nossa população. Outra coisa também na Constituição Federal de 88, no artigo 194, fala sobre educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios, tá? São aí as sociedades que vão ter direito à seguridade social, certo? Daí tem a ver com a questão da seguridade social, pessoal. Então, vamos lá. O que é que fala nesse artigo 194 sobre a saúde? Pessoal, ele fala que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado fazer com que todos tenham acesso à saúde, certo? Então, saúde é direito de todo mundo ter saúde, ter acesso a serviços de saúde. E quem deve fazer o provimento, quem deve prover para que todos tenham acesso à saúde? O Estado, certo? Independente de contribuição. Então, independente se você é um trabalhador, se você contribui com a Previdência Social, você tem que ter direito à saúde, certo? Saúde é um bem que todos devem ter acesso. E cabe ao Estado garantir o acesso à saúde. Já a Previdência Social é um direito do trabalhador, tá? E de seus dependentes, e ele tem um caráter contributivo e compulsório. O que é isso? A Previdência Social é aquela contribuição que mensalmente os trabalhadores, né, fazem a contribuição. Tem aquele desconto obrigatório, né, no nosso salário sobre a Previdência Social, né, sobre INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Então, é a contribuição que o trabalhador e seus dependentes fazem com o governo. Para quê, pessoal? Para que o governo tenha recursos para manter a federação, certo? Então, a gente contribui financeiramente para isso
e compulsoriamente. O tempo que a gente passar trabalhando, por exemplo, formalmente em tal emprego, a gente está fazendo a nossa contribuição. E a assistência social, pessoal, é um direito de todos que necessitam, como a saúde, independente de contribuição, certo? Então, essa assistência social é direito de todos que necessitarem, tá? Por exemplo, as crianças que vivem em situação de rua, elas contribuem com a Previdência Social? Não, tá? Mas elas têm direito à assistência social e elas têm direito à saúde, mesmo sem contribuir. Por quê? Porque é um direito de todos, tá? E é dever que o Estado faça com que elas tenham acesso tanto à saúde quanto à assistência social. Ficou claro, pessoal? Já o artigo 195, ele fala sobre o financiamento. Tá? Então, de onde partem os recursos financeiros dessa Seguridade Social, da saúde, previdência e assistência social, de toda a sociedade, tá? Tanto de forma direta quanto indireta, mediante os recursos provenientes do orçamento da União, tá? A caráter nacional, orçamento dos estados, orçamento do Distrito Federal, orçamento dos municípios e as contribuições sociais, tá? Então, eles vão pegando contribuições, certo? Dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e as sociais. De onde vêm essas contribuições sociais? Da gente, tá? Então, eles saem pegando esses orçamentos para poder financiar essa Seguridade Social, tá? E falando aqui dessas contribuições sociais, olha só de onde vem. Vem do empregador, tá? Então, do patrão, que tem aquela folha de salário, tá? Receita, faturamento, lucro, tudo isso, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai declarar no imposto, ele vai pagar os impostos, ele vai contribuir, tá? Então, do empregador, vem aí dos salários, da receita, do faturamento, do lucro, tudo isso ele vai ter que pagar imposto, ele vai ter que declarar a Receita Federal, tá? Então, vão ter impostos que vão ser pegos dali para a Seguridade Social. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Então, se você, por exemplo, é um trabalhador de carteira assinada, no seu contra-cheque mensalmente, tem todos os descontos da Previdência Social, INSS, FGTS, tá? Então, tudo isso vai para esse fundo. Receita de concursos e de prognósticos e importador de bens ou serviços do exterior. Então, toda essa questão de impostos vai para esse fundo de Seguridade Social, certo? Por exemplo, você vai fazer suas compras, tá? Quando você pega a sua nota fiscal, lá no final tem declarando a quantidade de impostos. Então, aqui dali é uma contribuição que você está fazendo para quem? Para o governo, certo? Ficou claro? Já partindo agora para a parte da saúde mesmo, no artigo 196, ele enfoca ainda mais aquela questão que saúde, ela é um direito de todos e é dever do Estado fazer com que todos tenham acesso a essa saúde, tá? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Então, ele vai lançar políticas, tá? Ele vai lançar leis para que todos tenham acesso. Vocês vão ver posteriormente nas nossas aulas que a gente vai estudar a política de atenção à saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem, da criança, do adolescente, da saúde indígena, da população negra, da população LGBT. Então, ele faz com que todos, população em situação de rua, eles fazem com que todos tenham acesso e direito à saúde, tá? Porque é um direito de todos. Ele visa também a redução dos riscos de doença e de agravos, tá? Então, ele faz também políticas que visem a diminuição de riscos de doença e de outros agravos, como, por exemplo, pessoal, saneamento, tá? A questão do saneamento urbano, redes de esgoto. Isso vai fazer com que os riscos de doenças transmitidas pela falta de higiene, né, pelo esgotamento sanitário, por pragas como ratos,
né, diminuam, certo? Então, tudo isso tem a ver com a questão da saúde pública. E o objetivo é o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá? Então, que todos tenham acesso, tá? Todos, sem distinção, tenham acesso igualitário. Tá? Então, pode ser o presidente e pode ser eu. Tá? Os dois vão ter que ter o mesmo direito à saúde, garantindo o mesmo acesso à saúde pública, certo? Para promover essa saúde, para proteger, tá, a nossa saúde e para recuperar. Tudo bem? Já o artigo 97, né, fala sobre ações e serviços de saúde. Tá? Ele fala que esses serviços de saúde e essas ações são de relevância pública e cabe ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Tá? E isso vai ser feito pelo Estado, diretamente, através de terceiros, ou seja, empresas terceirizadas, e por pessoa física e jurídica de direito privado. Tá? Então, essa regulamentação, tá? Essa fiscalização, esse controle é feito tanto pelo Estado, tanto por terceiros, né? Serviços terceirizados através do Estado, e por nós, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A gente pode estar fiscalizando, sim, o poder público. Tá? A gente pode estar fiscalizando esses serviços de saúde, essas ações, essa regulamentação. Tá? A gente pode estar controlando isso também. Já no artigo 198, pessoal, fala sobre as diretrizes do SUS, certo? Ela fala sobre a descentralização com direção única em cada esfera de governo, certo? Então, é descentralizada, não é só lá a União que manda, não. Tá? Vai ter União, estados e municípios. Cada esfera de governo vai ter ali a sua direção, certo? Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, tá? Então, o foco, pessoal, é em prevenção, porque a gente sempre fala, esse ditado é bem falado, é melhor prevenir do que remediar. Então, a prioridade, pessoal, é prevenir doenças e agravos, certo? Por isso a gente tem tantos programas de saneamento, programas de prevenção de diabetes, hipertensão, porque o governo vai ter menos custo prevenindo do que tratando, certo? Então, prevenir sempre vai ser melhor do que remediar. A participação da comunidade, certo? Ela está envolvida. E também ações e serviços públicos de saúde que integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e que constituem um sistema único, tá? Então, são ações e serviços de saúde, tá? De saúde pública, que vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, certo? Então, vem lá, União, né? A Federação, Estado e município, certo? Os municípios vão compor uma rede subordinados ao Estado e o Estado vai estar subordinado à União. Tá, pessoal? Tá complicado, tá ruim de entender ou tá abrindo mais a mente, tá? Vocês deixem aqui nos comentários, certo? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Já no artigo 199, fala sobre a participação da iniciativa privada no SUS, certo? Então, como é que eu, por exemplo, tenho uma pessoa que tem bastante recursos e vou ter uma participação no SUS, certo? Então, eu vou participar de forma complementar e dar preferência para entidades filantrópicas, certo? E entidades sem fins lucrativos, tá? E aqui no artigo 200 fala de todas as competências do SUS, tá? Que eu trouxe algumas aqui para vocês. Fala sobre controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Quem é que está aí, pessoal? Anvisa, certo? Vai estar lá em cima, Ministério da Saúde. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Tá? Então, não pense que o SUS é só o postinho de saúde e o hospital, não. Ele abrange muitas e muitas coisas. Tá? Ele vai fazer vigilância sanitária,
epidemiológica, bem como saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, então está formando profissionais, tá, para essa área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Então, aqueles rótulos que a gente vê, tudo isso é o SUS, pessoal. Tá? Aquelas tabelinhas nutricionais, a fiscalização dessas empresas fornecedoras de alimentos, tá? Tudo isso, pessoal, é o SUS que faz a inspeção. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido também o meio ambiente de trabalho, certo? Então, pessoal, aqui foi só um pouquinho falando sobre a Constituição Federal, tá? Sobre como se construiu o SUS a partir da Constituição. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Como foi essa construção. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Tá? Estudem, pessoal. Isso é assunto de concurso público. Tá? Então, estudem, foquem em legislação, porque isso cai. Tá? E eu garanto a vocês que vocês estudando essas aulinhas aqui, minhas, esses artigos da Constituição Federal, a Lei 8080, vocês vão fazer uma prova bacana. Tudo bem? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.